Olá a todos, meu nome é Adriano Poyer. Olá, eu sou Enzo Amboni de Burlegar. Nós somos alunos de Engenharia Eletrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo. Estamos fazendo a matéria de Física 2, na qual nós confeccionamos o projeto do osciloscópio para o professor Coutinho. Um osciloscópio é um dispositivo eletrônico com canais de entrada que fazem leituras de tensão, medida em volts, e plota um gráfico ao longo do tempo. O osciloscópio foi feito com um SP32, uma tela de 480 por 320, tem 4 canais, um deles está desativado por software. No momento ele está analisando um experimento na protoboard. É um oscilador simples, com LM324 como um comparador. Ele produz uma onda de pulso alto e pulso baixo. Tem um capacitor que carrega e descarrega, fazendo uma onda triangular. Quando o pulso está em alto, o capacitor está carregando e é visível a tensão subindo aqui. Quando o capacitor atinge o pico máximo, o comparador passa a mandar um sinal low, ou seja, GND, descarregando o capacitor por esse período aqui. E o ciclo se repete. A velocidade da oscilação é definida por um resistor variável. Se eu aumentar a resistência, por exemplo, ele diminui a corrente que passa para o capacitor, e nesse caso a frequência diminui. Em uma segunda demonstração, eu posso ativar o canal referente a este potenciômetro. Ele ajusta um limiar de tensão em relação à onda do capacitor. Ela é comparada por um oscilador que gera a onda no gráfico em amarelo. Então, o comparador analisa sempre que a onda estiver acima do canal verde, demonstrado pelo potenciômetro, o sinal sai positivo, visto como um pico alto aqui. Quando eu abaixo o limiar, o comparador vai ver a onda como uma parte mais larga sobre o sinal do potenciômetro. Nesse caso, o pulso alto é mais largo. Esse pulso se chama PWM. Aqui do lado esquerdo temos um circuito com par diferencial. São 2 transistores. O sinal aqui em amarelo é replicado por um dos transistores de forma idêntica, mostrado em verde, e por outro transistor ele é replicado de forma invertida, mostrado em azul. Os 2 sinais ainda têm 5 volts, da mesma forma que o circuito que está operando com eles, mas no momento positivo ele tem mais 5 volts, e no momento negativo ele tem menos 5 volts, uma forma de corrente alternada. Isso é usado na transmissão com cabos de par trançado, transmissão de dados, e é ótimo para evitar a interferência externa. Aqui uma demonstração do motor unipolar. Possui 4 fases. Quando eu giro ele, então ele deve produzir 4 senoides. Como visível aqui, elas são igualmente espaçadas uma da outra. Nesse outro exemplo, eu tenho um motor de passo unipolar. São 2 fases, 2 conjuntos de bobina. Quando eu giro, por exemplo, no sentido horário, são 2 fases. Ele gerou uma tensão com uma corrente. São 2 fases, uma de cada bobina, em um ângulo diferente uma da outra. Nesse caso, no sentido horário, eu estou com a fase amarela um pouco à frente da verde. Se eu girar no sentido anti-horário, a verde passa a ser mostrada na frente da amarela. Nesse último exemplo, eu tenho um outro motor de passo unipolar com características um pouco diferentes. Ele parece produzir uma senoide um pouco melhor. Esse projeto alcançou 12.000 leituras por segundo, distribuídas entre os 4 canais, com uma amplitude de 32 volts pico a pico. O SP32 ainda poderia alcançar velocidades de leitura muito maiores se fossem usadas as acelerações de hardware disponíveis.